Bom dia. Bom dia. A proposta desse ano, a gente começou a estudar Parashá, é de não pegar um tema da Parashá e explorar ele, sim tentar passar por toda a Parashá, por cima pelo menos. E a gente chega nessas parashiot que falam do Mishkan, fica um pouco mais difícil. Mas se a gente não fizer agora, não vai ter quando a gente fazer. Então, vamos estudar a Torá. E a Torá a gente tem que estudar tudo, de cabo a rabo. Se você acha que é relevante ou não, ainda é Torá. A primeira coisa, o nome da paraxá é Terumá. A palavra Terumá significa um donativo. A Torá logo no início fala 3 vezes a palavra Trumá, porque naquele momento o Bnei Israel tinham que dar 3 tipos de Trumot diferentes, 3 tipos de donativos diferentes. 2 eram com um valor fixo. Um deles é o valor famoso Machatzita Shekel, no meio shekel. E o outro, esses eram 2 deles, e o outro era a chamada Trumata Mishkan, que na verdade a pessoa poderia dar quanto ele quisesse, o que ele quisesse para poder construir o Mishkan. Um desses donativos, que é o meio shekel, justo agora coincide com esse Shabat especialmente, que a gente vai ler a Parashá de Shkalim. Esse meio shekel, ele servia todo ano, todo o povo tinha que dar esse meio shekel para poder manter o serviço diário do templo. O serviço diário se tinha que abater animais, então esse animal ele é custeado através de meio shekel do povo inteiro. Imagina você dar meio shekel por ano para a sinagoga, já está resolvido todos os... Seria bom. Uhum. A diferença é que lá era uma única sinagoga onde todos frequentavam, então o valor ele se diluía entre todo o povo de Israel. Então essa é um dos tipos de donativos que a Torá relata para a gente, e tem relevância até hoje, que na véspera de Purim, porque o imposto anual era sempre no mês de Adar, então quando está chegando o mês de Adar, ou no Shabat anterior, ou no Shabat que cai, coincide com o Rosh Chodesh como esse ano, então aí você tira a Torá da leitura, que você vai fazer alusão a esse donativo, que até hoje a gente faz como uma lembrança. Esse dinheiro hoje vai para Tzedakah, não vai para o Beit HaMikdash por enquanto o Mashiach não chega, que seja em breve. E aí a gente faz essa lembrança do meio shekel na véspera do Purim. Mas ele não vai precisar de dinheiro, só vai precisar de... Quem, o Mashiach? Sim. Ele nunca precisou. Quem precisa... Ele não vai precisar, só de nós. Nós precisamos dar, é a primeira coisa. Independente se ele precisa, mas não é o Mashiach. Ele não se beneficia disso. Quem se beneficia é o povo judeu comprando com a manutenção do templo. Tem muitas leis regulando a questão do dinheiro público de Tzedakah, e muito mais ainda quando se fala dinheiro do Beit HaMikdash, para Korbanot. Se a pessoa já separa o dinheiro, já adquire uma certa santidade, se você usar para outra coisa, já é um sacrilégio, além de roubo e etc. Então, é um cuidado máximo. Então, mesmo a pessoa, quando ele entrava no templo, o encarregado da tzedakah, aliás, ele tinha que tomar vários cuidados com o que ele vestia, para quando ele recebeu o dinheiro, para ninguém pensar que ele recebeu e colocou no bolso, ele embolsou e etc. Lá se tinha a origem da tzedakah, caixinha de tzedakah, que você consegue colocar moeda e não consegue tirar. É descrito como um shofar. Na verdade, ele é menor em cima e ele vai se expandindo embaixo. Então, várias outras coisas que para garantir que aquilo fosse feito da maneira mais correta possível. Dúvida? Ok. Então, a Torá começa a descrever os vários tipos de donativos que eram necessários para a construção do templo. Do que eles construíram o templo? Quais eram os materiais principais para construir o templo? Madeira, muito bom. O que mais? Telas, tecidos, muito bom. E depois o que você precisava mais? Pedras, o que mais? Ouro, prata, nechoshet, cobre, tá certo? Esses eram, falando bem por cima, tá certo? Então, a primeira coisa, então, a Torá descreve os vários tipos de materiais necessários. Então, a primeira coisa que você falou é a madeira. A madeira, de onde eles tinham? Ouro e prata, eles tiraram do Egito. Aonde eles tinham a madeira? Em cima, conta pra gente. Viu que o povo vai precisar de madeira para fazer escada, ele começou a plantar as madeiras. Lá atrás. Então, ele chamou o KKL, importou o KKL para o Egito, tá certo? Importou o KKL para o Egito, e lá ele já se preocupou
de levar mudas de Eretz Israel, e aí lá no Egito ele plantou as árvores para que quando o povo saísse 200 anos depois, eles iriam ter madeira para poder construir o Mishkan. E a pergunta óbvia é isso que ele precisava se preocupar? Não tinha nada mais importante? Um povo queria passar por escravidão, uma escravidão tão severa como eles passaram, dos meninos serem jogados no nido e todas as outras coisas que aconteceram. Está preocupado com a madeira para o tempo? É isso que está preocupado? Paralelamente a isso, a gente fala, a gente passa por tantos momentos difíceis e todo dia a gente fica rezando Beit HaMikdash, Beit HaMikdash. O que é o Beit HaMikdash? Parece um açougue. Era uma casa de pedras, mas é um abatedouro. Por que a gente está rezando tanto pelo tempo? Então, em resumo, para a gente só poder seguir adiante, essas madeiras, elas tinham um significado muito especial. Não só para a construção do seu objetivo final de construir o templo, que o dia que Deus mandar fazer o templo, ele que se vire para falar para o povo aonde comprar essas madeiras, onde conseguir. Essa é a preocupação dele. Mas essas madeiras eram o simbolismo, era de esperança para o povo. Que quando eles ouviam as árvores crescendo, eles iam falavam, bom, a promessa é que a gente vai usar para o Mishkan. A árvore já está crescendo, estamos chegando lá. Isso então era como se fosse uma garantia e uma esperança para o povo, um símbolo de esperança. Olha, Yaakov ele plantou, garantiu que a gente vai sair daqui, e cada dia que você olhava para essa árvore, isso incentivava, trazia para você a esperança. É escrito para Sadik como uma da fruta Sadik. E a gente não tem tempo, a gente faz isso olhar para os símbolos. Você olhar para uma pessoa, a gente vê pessoas que estão esperança. Então, que ela é inspirada, a pessoa que é iluminada, e por isso que a cova vindo, então ele plantou como se fosse a si mesmo. Voltamos. Então, essa é a explicação das madeiras. Ouro, prata, cobre, eles tiraram do Egito, as riquezas eles tinham, e algumas pedras especiais, na verdade, o Midrash traz para a gente como que eles tiveram, na verdade, os líderes das tribos, isso vai aparecer na paraxá que vem, que eles vão agora fazer as roupas do Cohen, etc. Então, essas pedras, Hashem, ele trouxe para os líderes das tribos, por onde? Lembra? Da onde vieram as pedras? Ah, boa. Então vieram com as nuvens, vieram com maná. Hashem mandou essas pedras especialmente. Nossa, essas pedras acendiam. Sim, sim. Essas pedras parte das pedras tem as pedras do peitoral e tinha as pedras que ficavam mais ou menos aqui no ombro. Essas não acendiam, mas as 12 do peitoral acendiam, etc. Quem sabe semana que vem a gente fala mais a respeito. E aqui a Torá fala pra gente o passuco que é a frase-chave para tudo aquilo que a gente vai ler sobre o Mishkan daqui até o final do livro, que é Hashem, ele quer que você construa para ele uma casa aqui embaixo, eu residirei neles. O que significa isso? É um Mishkan, mas se você construir ele para mim, eu vou residir dentro de cada um do povo de Israel. Então, o Mishkan era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Hashem ele fez questão que tivesse aqui embaixo uma casa, como Shlomo Melech ele pergunta para Hashem, os céus não são suficientes, você precisa de uma casa de pedras? Hashem fala assim, é lá que eu preciso, é isso que eu quero, vai entender, mas Hashem a gente não entende de qualquer jeito, ele quer que a gente construa para ele uma casa para ele aqui embaixo. Isso é no termos literal de construir o Beit HaMikdash, o Mishkan, e no termo mais amplo da gente construir, fazer da nossa vida um Mishkan para Hashem, um lugar onde Hashem se sinta bem na sua casa, dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro dos teus afazeres, que Hashem esteja com você. Você precisa criar o ambiente onde Hashem vai se sentir confortável. E esse ambiente você cria através de fazer um Beit HaMikdash, que é fazer a Torá, fazer as mitzvot, estudo e assim por diante. Como já falamos inúmeras vezes a respeito. O primeiro dos objetos que Hashem ele manda criar, é curioso, primeiro ele está falando aqui para fazer os objetos. Normalmente, quando você constrói uma casa, você primeiro faz a planta da casa, depois você vai ver os móveis.
Aqui, primeira coisa, Hashem fala, faça o templo, mas aí não deu ainda a precisão de como fazer o templo. Na verdade, a precisão do templo você vai deduzir do tamanho das coberturas. Então, você vai ver, o tamanho da cobertura era, vamos supor, 10 amot, 20 amot. Então, bom, se a cobertura é 20, se o teto é 20 amot, então você tem de largura 20 amot, e assim por diante. Mas a primeira coisa que a Torá fala, qual é o primeiro objeto que a Torá fala? Avram? Lembra? Não, não é a menorá. Mais importante que a menorá? A arca sagrada, muito bom. Beasu Arona Tseishitim, você tinha que fazer então o Arona Kodesh de madeira de acácia, e aqui vem a parte mais difícil para a gente ler, que a Torá vai contar para a gente qual é o tamanho exatamente de cada um deles, como ele era feito, mas bem por cima, pelo menos, depois cada um tem que explicar pessoas, mas bem por cima, o Arona era feito como 3 caixas. A caixa interior era de madeira, e dentro dela, sabe aqueles cubos não, aqueles quadrados de criança, de bebê, e você coloca um dentro do outro, eles se encaixam exatamente dentro do outro, não é bloco, não é Lego, é uma caixinha, é uma caixa que a outra entra dentro, que a outra entra dentro. Se você olhar por cima, elas estão alinhadas, porque ela exatamente, cabe lá exatamente, e ela fica alinhada. Hã? Sei o nome. E aí, então eram 3 caixas que se encaixavam exatamente. A interior era de ouro, a exterior era de ouro e a do meio era de madeira. Várias explicações, porque o meio é de madeira, a madeira é viva, e assim por diante, por fora tem que ter ouro, dentro tem que ter ouro e assim por diante, mas a Torá descreve para a gente o tamanho dessa caixa, a Torá descreve que ao lado, nas bordas dessa arca, você tinha que ter anéis, argolas, e nelas você colocava aquilo que se chamava as hastes, para você depois poder carregar, mas curiosamente, a Torá fala que tem uma proibição, que é uma das 603 mitzvot, nunca tirar essas varas dessa arca, o que não faz muito sentido. Se a vara é feita para viajar, tiveram lugares que eles ficaram lá anos parados no mesmo lugar, você fica de mala pronta. Não tem sentido você ficar de mala pronta. Quando você for viajar, Então, várias explicações, mas uma delas que a Torá, apesar dela estar estacionada fisicamente dentro do templo, mas ela é feita para o tempo todo ela poder estar viajando. Ou seja, a Torá não é limitada ao templo, e sim a gente tem que trazer a Torá nas viagens conosco, para fora do Mishkan, e levar a Torá conosco. Então, essa é uma das ideias. As hastes eram de ouro também. As hastes eram banhadas a ouro. Falei certo? Então, eram de madeira, banhadas a ouro. Tá certo. E o que você tinha dentro desse Aron? O que tinha dentro do Aron HaKodesh? As tábuas da lei quebradas e um Sefer Torah. Sefer Torah completo de Moshe, quando ele completou, ele colocou lá dentro da Arca Sagrada. Hoje, paralelamente, a gente tem o Aron HaKodesh, onde a gente coloca a Torá. Dúvidas? Comentários? Não. Em cima, mais sobre o Aron HaKodesh, sábado à tarde, se Deus quiser, vou falar bastante a respeito do Aron HaKodesh. Em cima do Aron HaKodesh, você tinha que fazer uma tampa. E nessa tampa você tinha que colocar os famosos kruvim, aqueles duas figuras em formatos de anjos, formato de criança. Ele ficava em cima e vou mandar Bezrat Hashem no playlist dessa semana a respeito dos 2 anjinhos, que é uma questão muito difícil de entender, onde a Torá fala o segundo mandamento dos 10 mandamentos, não faça ídolos, etc., não adore outros deuses, e aí a Torá vai lá e fala para você fazer dentro do lugar mais sagrado uma imagem. Difícil de entender, então quem quiser pode olhar lá no Imagens dentro do Templo, é o nome do shiur. Já foi falado. Ficou curioso? Ficou? Tá vendo? Tá bom. Então eu vendi o peixe. Vamos ver se você vai fazer a lição de casa. Mas o mais importante é que entre esses 2 anjinhos, de lá que saía a voz de Hashem. É de lá que Hashem se comunicava com Moshe. Tinha lá um toque, e lá que Hashem falava com ele, e os sábios trazem para a gente que a voz de Hashem, que falava com ele lá dentro, era tão estrondosa, tão forte, quanto a voz do Altíssimo, e lá dentro
que de lá saía essa voz, só que tinha uma acústica espiritual que não permitia que essa voz saísse para fora. Então, só quem estava lá dentro só escutava Moshe, exatamente. Então, Moshe era o ponto de comunicação, a torre de comando é lá, dentre os dois cruvim, de lá que sai a voz de Hashem. E esse é mudou o lugar mais importante, mais especial do Mishkan, e depois ele, nos próximos Mishkanim, para o Beit HaMikdash, ele era o lugar mais sagrado, que só poderia entrar o Kohen Gadol, Yom Kippur, assim por diante. Vamos continuar. Próximo. Shulchan. A Torá fala para a gente fazer uma mesa. Shulchan Lechem Apanim. O que é o Shulchan Lechem Apanim? Então, a Torá manda você fazer a mesa e sobre elas você vai colocar 12 pães. Então, a Torá conta como que é a estrutura. Basicamente, você tinha uma mesa. Em cima dela, você tinha que colocar uma estrutura, uma base, para você, uma comparação distante, mas quando você vai na padaria, eles têm aquelas prateleiras, uma em cima da outra, para você, o pão, se você vai colocar vários pães, um não grudar em cima do outro, ele poder esfriar e assim por diante, mais ou menos, depois só vendo a foto. Então, ele era composto de duas colunas, que uma 6 pães de um lado, 6 pães do outro, representando as 12 tribos. Lá ficavam os pães, e esses pães eram sagrados, lechem apanim, ele é chamado de panim, de face, porque ele era meio que parecendo um tijolo, mais ou menos, e por isso ele tinha várias faces, não é arredondado, ele era quadrado, e ele ficava fresco de semana a semana. Ele era feito com uma receita especial, que somente uma família tinha essa receita, também já dei shurim a respeito, talvez no passado, retrasado, no Shabbat, então não tem gravado, mas do significado, a história dessa família e etc. Mas esse pão ficava fresco de semana a semana, e ele era dividido entre os Koanim, que trabalhavam no turno daquela semana, eles eram trocados. E a maneira que eles eram trocados, não podia ficar um instante sem pão. Então, quando se tirava vamos chamar de travessa, quando você tirava uma, já tinha que enfiar imediatamente o outro pão para ela não ficar vazia. Porque a Torá fala que os lechem apanim lefanai tamid. Eu quero que esses pães estejam perante mim tamid, sempre. Então não podia ficar um instante sem os pães. E a troca dos pães, era 6 pães para a turma que estava entrando no Shabat, e para a turma que estava saindo, 6 pães. Então você ganhava 6 pães na entrada para se dividir e 6 pães na saída para se dividir. Esse era o salário, né, e um salário muito especial, porque você imagina você comer desse pão sagrado, que era um milagre puro, que ficava perante Hashem a semana toda, era algo muito especial. Tanto é que, já comentei várias vezes, que havia uma briga entre os Kohanim. Quem é que vai pegar? Você pode imaginar, 12 pães para, dependendo de quantos Kohanim tinham, podia ter 50, podia ter 100. Eles brigavam por isso, e os sábios, aqueles mais sábios, eles falavam, bom, apesar de ser algo muito especial, eu prefiro abrir mão do que brigar por isso. Então, uma mensagem especial. Um fermento especial, né? Então a gente precisa conhecer esse fermento. Exatamente. Seria bom. Hoje você tem os conservantes. Os conservantes, você pode deixar o pão, ele fica 3 meses inteirinho. Só não aconselho comer muito desse pão. Igual a batata frita do McDonald's, que ficou acho que 3, 4 anos lá. Nem as bactérias queriam. Ok. Então a Torá descreve exatamente como que era essa mesa. Mais detalhes, olhar nas figuras que nós temos, porque é incrível, apesar que fazem 2000 anos da última que a gente teve, ainda assim nós temos o desenho perfeito baseado na Mishnah, baseado na Torá, diretamente, ou baseado nos comentários da Mishnah, assim por diante. Você tem a estrutura do templo, a estrutura do Beit HaMikdash, a estrutura perfeita, bem precisa, de como era cada detalhe do Mishkan, os seus utensílios, assim por diante. Então temos figuras precisas para a gente poder olhar e apreciar, e logo, Bezrat Hashem, poder vivenciar isso. Próxima. Então a gente falou da Arca Sagrada, falamos da mesa. Qual que é o próximo item? Chegamos na Menorá. Certo? Então, a Menorá, a Torá fala para Moshe, Deus fala para Moshe fazer a Menorá, e Moshe não conseguiu fazer a Menorá. Por quê? Porque havia fazer dela uma Menorá. Essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade é que precisava ter um peso exato, chamado kikar. Vamos supor, 10 quilos. Tem que pesar 10 quilos exatamente. Como você vai fazer a densidade do ouro? Como você vai preparar? Como você vai
Então, era extremamente difícil. Moshe Rabbeinu, então, Hashem falou para ele, pega o bloco, joga no fogo, e de lá saiu uma menorá, por isso está escrito TAC, a menorá foi feita, e a menorá primeiro, pelo menos a primeira menorá, foi feita por Hashem diretamente, então essa é a menorá. Todo mundo conhece a figura da menorá, quantos braços ela tinha? Fala, não precisa ter medo, 7 braços. Diferente da Hanukkah, que a gente está acostumado, que são 8 mais o Shamash, aqui no Beit HaMikdash eram 3 de um lado, 3 do outro, e a vela central chamada Ner Maravit, e ela precisava ser acesa todas as tardes, e o Cohen, ele tinha que ir lá limpar diariamente, a gente lê isso todos os dias de manhã, ele tinha que limpar a Tavat Shtei Nerot, Tavat Hamesh Nerot, ele precisava preparar o pavio, preparar o azeite, etc., para que ela pudesse durar pelo menos a noite inteira. Mesmo as noites compridas de inverno, ele tinha que ter suficiente azeite, óleo, azeite muito especial, que era feito para melhorar. Especialmente, por isso aí a história de Hanukkah, esse azeite especial, como era preparado, por isso demorou 8 dias até trazer o novo azeite, etc. Então, ela ficava acesa a noite inteira e o Cohen, ele reacendia ela diariamente à tarde. Boa, muito bom. Então, a famosa menorá que você tem lá, quando você vai para a Cidade Velha, você tem lá dentro de um vidro blindado, aquela menorá arredondada. Em muitas, maioria das sinagogas, em muitos museus, quando você vai ver figuras, desenhos, réplicas da menorá, elas estão sempre arredondadas. Isso, inclusive, tem base antiga, não é invenção. Mas a primeira base disso é, se você olhar no Arco de Tito, o famoso Arco de Tito que está até hoje, que ele foi feito para celebrar a destruição do templo. Então você tem lá, quem já viu fotos, ele você tem lá o povo sendo levado para o exílio como escravos pelos romanos, e os romanos carregando a arca sagrada, você tem lá, coberta na verdade, dá para ver se carregando alguma coisa, e dá para ver lá uma, aparentemente, menorá. Só que o Rebbe fez uma campanha e ele pediu para divulgar, que não faz muitos anos se descobriu um manuscrito original do Maimônides, onde ele desenha a menorá. E a menorá que ele desenha é com as hastes não arredondadas, e sim na diagonal, retas na diagonal. O Rebbe tem toda uma sirá explicando a respeito que, na verdade, da onde surgiu esse arco de Tito, por que é dessa forma? Porque o templo precisava também de outras menorot, simplesmente para iluminar. Não apenas a menorá famosa. E a Torá não detalha sobre essas menorot. E essa foi a menorá que foi esculpida lá. Então, é um erro histórico e a gente deve corrigir esse erro, que todos saibam que a menorá ela era de hastes retas na diagonal. É muito mais fácil fazer em ouro, reta. Mas o critério não é se é mais fácil ou mais difícil. O critério é o que era, historicamente. Então, não fez Hashem, não tem problema. E aproveitar e lembrar que é a mesma coisa sobre arredondado, as luchot desenhadas pelo Michelangelo, que ela é arredondada, se fosse arredondada, ela não ia caber exatamente dentro da arca sagrada, que ela era um retângulo. E a Torá conta pra gente, a gente sabe que era toda parte ela era usada, aproveitada. Então você não tinha como se fosse os espaços entre teoricamente lá o M do McDonald's, né, em cima das luchot, né? Conheci essa não. Então, essa parte estaria vazia, né? Então ele entrava como um cubo justinho dentro da arca sagrada. Então, ele justinho não em três lados, digamos assim, não no outro lado. Apesar de que, se eu não me engano, tem uma machloket como que era, primeiro tem uma discussão que eu falo no Shabbat, se eram um aron ou 2 aronot. Uma machloket na Gemara, que se for 2 aronot, as quebradas ficavam fora no outro. E a outra coisa, se aquela Torá ficava literalmente dentro, ou se tinha como se fosse um adendo ao lado, que se colocava a outra Torá. Então a Hanukkah que a gente usa hoje, arredondada, a gente não deveria usar? Ou não? Uma boa pergunta. Primeiro, a Hanukkah que a gente usa hoje não é a menorá. E não é um símbolo da menorá, porque, já começando pelo número de braços, já é diferente. Mas, se a ideia é você divulgar como que era a maneira correta, então se você vai fazer uma arredondada, você está dando mais importância para os romanos do que a nossa origem. Então, é importante você... Não precisa ter braço nenhum, a gente pode fazer a menorá, né, em copinho, você pode colocar aquelas
que são, né, retinhas e não tem nem braços. Mas se for fazer braço, então o ideal é você fazer o reto. Não é que você não vai cumprir a mitzvah, você cumpre a mitzvah, mas... Não tem aquela proibição de fazer uma menorá igual, porque hoje a gente não pode fazer uma de 7. Sim, Né? de fazer uma igual. E aí o arco talvez não teria 7. Seria. Primeiro que se a original era na diagonal e a outra era na arredondada, já não é igual. Basta isso pra gente. Se a gente fizer uma de 7 arredondada, tá infringindo uma nota, né? Boa pergunta. Boa colocação. Vou verificar. Não, entendi. Pergunta muito válida. Boa. Ok. Depois que a Torá, então, descreve esses 3 itens, que a gente já falou, agora a Torá passa para a estrutura do Mishkan. Então, a primeira coisa, ele fala sobre as coberturas, chamadas Yeriot, a Mishkan, que eram como se fossem cortinas. O Mishkan, o primeiro Mishkan, ele não tinha cobertura, como a gente... O Beit HaMikdash também não tinha cobertura. A cobertura dele era de como se fossem tapetes, como você falou. E a Torá descreve de quais materiais eram feitos essa lã, Tcheda, Targamã, Tolachani, etc. E uma das curiosidades é que, dependendo das cortinas, algumas delas eram para cobrir, outras eram para dividir certas áreas do templo, e algumas delas elas tinham desenhos de animais, e algumas eram desenhos diferentes de cada lado. Então, você imagina um bordado, de um lado você vê um desenho, do outro lado você vê um desenho diferente. E era algo maravilhoso. Então, tem discussão como que eram divididas exatamente essas, se eram as 3, como que era o tecido, na verdade, da terceira, tem uma dúvida em relação a isso, mas uma das coisas que aparece aqui é que aparece uma figura, um indivíduo chamado Tahash, que era um animal especial, que ele existia apenas naquela época, que ele era traduzido como Sasgoná, no aramaico, que ele era um animal que ele tinha várias cores, e a partir dele se podia fazer várias tintas coloridas para poder usar aqui no templo. Isso era um animal pontual. Então, quem quiser, tem no shiur também anterior, explicando sobre o significado desse animal, das várias cores dele, etc. Aparentemente era um unicórnio. Ele tinha, não o unicórnio que você conhece, não sei quem conhece desenho animado, das crianças, mas ele tinha um único chifre. Então não sabemos muitos detalhes a respeito dele, mas esse era um animal que a Hashem fez pontualmente para poder o povo poder extrair dele as tintas para poder fazer pintar as cortinas e os tapetes que ficavam em cima para cobrir o Mishkan. De maneira geral, então, eram 3 cortinas, uma em cima da outra, e elas ficavam esticadas, e entre as cortinas, a Torá descreve para a gente que elas tinham como se fossem ganchinhos. Então, de um lado você tem como se fosse um anel, do outro lado você tem como se fosse um S, um ganchinho, e eles têm que se encaixar a cada tantas cortinas, muitas eram um pedaço, e aí para você juntar um pedaço com o outro, você tinha que usar esses ganchinhos. A Torá descreve detalhadamente como que eram esses krassim, como que era feito, etc. Essa é uma das coisas que a gente vai ler aqui na Parashá. Dúvidas? Você não está planejando construir um Mishkan em casa, né? Então tá tranquilo. Então, por enquanto está tranquilo. Tentando como é que ele vai desenhar a menorá. Ele estava preocupado com a menorá. E aí a Torá passa então para a estrutura. Eu falei, a gente passou para a estrutura, mas na verdade a gente começou com o teto, certo? Mas agora vamos falar da estrutura, que são, na verdade, as paredes. Então as paredes eram feitas de cedro, que eram essas madeiras, as árvores que a gente falou que Jacó veio e plantou, e a Torá descreve para a gente como que elas foram trabalhadas para elas poderem, inclusive, se encaixarem embaixo. Embaixo você tinha uma estrutura muito pesada, que ela foi construída a partir daquele meio shekel que o povo ele deu, Adanim eram chamados, e essas vigas, elas encaixavam exatamente dentro dessas caixas. Elas tinham uma maneira que elas se conectavam uma com a outra, então eram várias vigas, uma ao lado da outra. Quando você pensa em madeira, você pensa talvez uma madeira, como chama? Uma tábua de madeira. Então não eram tábuas, eram vigas, uma ao lado da outra, se encaixavam perfeitamente uma com a outra, e elas tinham a base embaixo, que sustentava elas. Elas tinham 2 varas, uma embaixo, mais ou menos embaixo, uma mais para cima, que elas uniam através de anéis, elas uniam
na horizontal essas vigas, e dentro das madeiras, imagina que você passa uma furadeira, atravessando todas elas, você tinha aquilo que era chamado Bria Hatichon, que era essa madeira que ela passava por dentro de todas e ela também conectava assim todas as madeiras. E aqui tinha um milagre especial que esse Bria, inclusive, ele virava. Imagina você consegue, você tem que fazer a volta. Se você quiser um só para toda a estrutura, você tem que virar. Então, se é um cano de PVC, você coloca aquele T, obrigado, e aí ele gira. Aqui não, ele girava e era uma madeira e milagrosamente ela atravessava, virava, e ela ficava, era uma só, que era de um lado até o outro lado. Tem explicações em relação a isso. É comparado, na verdade, essas três varas, comparado com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Yaakov é chamado Midata Emet, a característica de verdade, que ele consegue atravessar de um lado até o outro. A verdade, ela tem que ir de um extremo até o outro. Se ela é 99% verdade, ela é igual 100% mentira. Tá certo? Então a ideia da verdade é que ela tem que ir de um extremo até o outro, e mesmo quando virou, ela continua íntegra, que é comparado com Yaakov Avinu. Só um detalhe bem por cima, um pouquinho a respeito da estrutura do Mishkan. E aí a Torá também descreve que essas madeiras também eram usadas para você fazer como se fossem as entradas, que não era diretamente tudo aberto. Então você tinha as entradas que eram cobertas, inclusive com cortinas, mas o que sustentava essas cortinas eram outras vigas. Então você tinha as vigas que faziam como se fosse uma letra Het em hebraico, certo? 1, 2, 3 lados. E na entrada você tinha algumas vigas que sustentavam as cortinas para você fazer a entrada. Uma coisa muito curiosa, também já dei um a respeito, que tem lá os Vavim, lá Amudim. Vavim a palavra Vav em hebraico é fantástico. A letra Vav é fantástica. Vav em hebraico é a letra Rei Vav. O formato dessa letra é como se fosse um gancho. Se você pegar o Vav, é uma linha bem pequena na horizontal e uma linha na vertical. Esse é o Vav. A palavra Vav em hebraico também significa gancho. E aí, o que acontece? Para você poder colocar as cortinas, parte dessa estrutura, você tinha os vavim para os amudim. Então, nessas vigas, você tinha como se fosse uma mão francesa, se fala, não sei se a mão francesa é reta ou ela tem o... É reta. A mão francesa tem uma parte que você coloca na parede e tem... Tá, só para ter uma ideia. Como se fosse uma... Então, é um vavim e amudim. E elas davam sustentação para você poder colocar como se fosse, imagina, você tem uma tenda hoje em dia, sei lá, você vê o desenho de uma tenda que você tem na parte de fora, você vê na rua, infelizmente, aqui o pessoal coloca aquelas lonas para poder suportar a chuva que dorme na rua, Deus nos livre, né? Mas então você tinha esses vavim que eles suportavam não o que cobria o templo, mas aquilo como se fosse tinha no formato de tendas, tecidos que eles desciam do topo até o chão na diagonal. Então esses vavim seguravam. Então tem toda uma passagem a respeito disso, que quando lá na frente o Moshe Rabbeinu ele vai dar o Din Vecheshbon, ele vai mostrar para todo mundo, olha, gastei isso, está aqui todas as notinhas das lojas, as compras, nota fiscal, quando eu gastei com cada coisa, quando ele foi apresentar as contas, então Moshe Rabbeinu se esqueceu desses ganchinhos. E ele ia passar vergonha, porque, imagina, ele está falando, de repente ia aparecer, Deus nos livre, que Moshe Rabbeinu embolsou. Onde você usou aquilo? Então, tudo foi precisamente usado, e Hashem foi lá e lembrou ele desses vavim. E o shur que eu dei a respeito, só falando bem por cima, esses vavim simbolizam aqueles que são, em português se fala mala, né? O que é o mala? Aquele que se pendura em você. Então, os ganchos é aquele que se pendura no outro. Aqueles que vivem nas margens da sociedade. E eles, às vezes, são ignorados. E Moshe Rabbeinu fez questão de colocar eles. As pessoas esquecem. Hashem foi lá e lembrou, não, você tem que se conectar. E o Vav, justamente, é a palavra de conexão. Você tem que se conectar, esticar a tua mão, esticar teu braço para aqueles que são os ganchos, aqueles que não estão na estrutura, eles estão pendurados e você tem que se conectar com eles. Falei várias coisas a respeito disso, mas como cada detalhe era extremamente preciso na construção do templo. Depois a Torá fala sobre o Parochet, que era uma cortina que dividia entre dois ambientes que tinham lá o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, etc. Depois a Torá fala sobre o altar, aquele altar onde se fazia os korbanot, onde se fazia os sacrifícios, e esse é o altar, quem já viu aquele desenho que tem uma rampa para chegar nele, esse altar tem uma discussão qual que era a altura dele, qual que era a distância
o comprimento dessa rampa, mas o que a gente sabe é que era diferente o tamanho desse, que era um Mishkan pequeno, versus aquilo que tinha no Beit HaMikdash, que ele era muito maior. Lá se fazia os sacrifícios, depois a Torá fala sobre o Hatzer, que é a parte mais exterior do Mishkan, e fala sobre a estrutura dele, como você colocava as cortinas em volta, etc. Essa é a nossa paraxá. Então, parou aqui. Ok. Bom dia a todos. Chodesh Tov, tudo de bom.